Olá a todos, meu nome é Augusto, professor de História pela Uniceub e vamos para a quinta parte da extensão do curso para católicos, que essa é a última parte. Vamos lá, gente. Próximo slide. Vemos aí a capa do livro analisado da Pastoral da Saúde do Vaticano, Igreja, Droga e Toxicomania. Vamos para o próximo slide. Quinta parte. Assim, muitos jovens se encontram abandonados a si mesmos, com a sensação de que os adultos se desinteressam de sua vida, que não contam para eles, e que a sociedade não trata de ajudá-los e a desenrolar pessoalmente e a se inserir socialmente. Então, é, nos deve surpreender que certos jovens tenham a conduta agressiva e delectiva, que assumam atitudes associais e que não tenham ideal algum, que se neguem a seguir os estudos normais e que se encerram em comportamentos nos que abundam a droga e o suicídio, que se organizam em bandas, criando assim sociedades juvenis onde reinam leis que não têm nada a ver com as normas morais e sociais. Também a catequese há se visto afetada por esse motivo, a desinformação educativa. Alguns cristãos se hão deixado condicionar por esta moda, chegando a pensar que não devem fazer batizar nem catequizar seus filhos, para dar-lhes a possibilidade de decidir por si mesmos mais adiante. Esta visão põe no menino possibilidades inatas de refazer por si só todo o recorrido à humanidade e inventar todo partindo do nada. Certos adultos se hão dissociado das gerações precedentes e da história, realizando uma espécie de fuga da educação. Não cabe dúvida de que as gerações futuras pedirão conta ao mundo dos adultos que hão pertencido passivos, que hão permanecido passivos por haver interrompido a catena da transmissão. Catena é corrente, a corrente de transmissão. É isso que nós estamos tentando fazer aqui nesse vídeo, né? É, hoje devemos tomar consciência de que já se está levando a cabo uma renovação, como demonstram os diversos encontros das Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens esperam muito dos adultos e desejam que se transmitam valores da vida e ensinem as exigências que levam à felicidade. A educação da vontade significa ajudar o menino a saber reflexionar sobre si mesmo para poder discernir o que é mais oportuno eleger e fazer, e saber controlar seus próprios impulsos e transformá-los, a aceitar, afrontar as realidades, enfrentar as realidades, tendo em conta as dificuldades dos limites do real. A intervenção do adulto é importante para ajudar a estimular o menino a preservar em seus esforços de vontade. A educação da vontade e da liberdade é uma garantia de êxito na luta contra todas as formas de dependência, começando pela da droga. É, Na prevenção contra a droga, alguns educadores que se negam a tomar em conta qualquer coisa que se assemelhe a uma proibição afirmam que é preciso explicar aos jovens a natureza dos produtos, seus benefícios e seus perigos, as condições de higiene para utilizá-los, com o fim de que sejam eles quem assumam sua responsabilidade. Porém, alguns jovens interpretam às vezes este racionamento como uma incitação a drogar-se, levando inclusive a pensar que se façam protegidos por seu conhecimento dos produtos o qual dá liberdade para consumir estupefacientes. Com esta mentalidade, assumir sua responsabilidade significa simplesmente fazer o que os apraz.
A prevenção deve aclarar certas noções e defini-las para orientar sua ação pedagógica em torno da educação, da razão, da liberdade, da vontade e da responsabilidade. A razão permite às pessoas, graças às suas faculdades intelectuais, reconhecer a verdade, a beleza e o bem. Em definitiva, exercer sua capacidade de juízo como o fim de reconhecer o que pertence ao subjetivo e ao objetivo. A liberdade é uma das características da pessoa humana que está chamada a determinar-se e a comportar-se livremente e a fazer opções na existência, respeitando os valores e as normas que o indivíduo percebe no mais íntimo de si mesmo por meio da consciência. Isso daqui tá um pouco Kant, né? Porque Kant é que fala isso. Na verdade, a moral católica ela é objetiva. Tem muita pouca coisa subjetiva. E, tipo, isso daqui é Kant, do imperativo categórico. Qualquer ação justa é capaz de coexistir com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Ou se na sua máxima a liberdade de escolha de todos poder existir com a liberdade de escolha de todos segundo uma lei universal. Vamos lá. Depois do juízo sobre a ação, a vontade é a faculdade que permite comprometer-se na ação e passar ao racionamento, e ao discernimento, à decisão e à realização concreta. Precisamente nessa etapa se percebe melhor a grandeza da liberdade humana, que põe de manifesto que o indivíduo não está sujeito simplesmente a determinismos ou a impulsos que o levariam a um certo tipo de ação. A responsabilidade moral permite a uma pessoa reconhecer que é plenamente protagonista dos seus próprios atos e deve assumir suas consequências positivas e negativas. A aquisição desta capacidade supõe uma maduração do ser que se faz então capaz de julgar sobre a bondade moral de seus atos. Uma das virtudes que guardam mais relação com o uso das drogas é a temperança. A temperança é uma virtude que permite aprender a moderar a atração e os prazeres, e a saber fazer um uso equilibrado dos bens do mundo. Não é uma renúncia aos prazeres para chegar a uma existência triste sem desejos. Ao contrário, a temperança é a arte de saber comportar usando bem suas possibilidades com inteligência e sabedoria para o bem. Praticar a virtude da temperança é uma prova de liberdade interior de uma personalidade. Em efeito, se trata de ser protagonista e amor dos seus próprios desejos, em vez de ser seu escravo. O exercício da temperança permite aprender a dominar o que no ser é mais difícil de refrear, para que as pessoas sejam donas de si mesmas e não se vá arrastada por a espiral da buscada desenfreada de sensações. É isso que nós estamos argumentando o tempo todo. É difícil que leve uma vida verdadeiramente equilibrada a pessoa, que não aprende a desarrolar em si mesma o espírito da temperança e o valor do controle de si. A intemperança é signo de mal-estar nas pessoas que não logram ser donas de si mesmas e são escravas dos seus próprios instintos. Busca reinserir o toxicomano no entramado social e em um ambiente familiar, em um grupo de amigos, em uma vida profissional, ou seja, em uma rede de relações a lá que toda pessoa pode normalmente aspirar. Os tempos de meditação, oração e celebração eucarística lhes ajudam a entrar em uma vida espiritual que os situa de verdade ante Deus, o qual o permite levar uma vida interior mais rica, aceitar tal como são e viver com confiança. Próximo slide.
É indiscutível que a mais importante dessas três formas de prevenção é a primeira, porque afeta a raiz mesma do crescimento da pessoa. Para o futuro dos jovens, é fundamental promover atitudes e ações que favoreçam o bem-estar, a saúde, o equilíbrio moral e o gosto por uma vida de relações. Uma sana uma sã educação permite, portanto, controlar os fatores que predispõem ao consumo de drogas nocivas e provocam dependências perigosas. Desde esta perspectiva, se podem levar a cabo intervenções específicas. 1. Que estimulem o desenvolvimento e a aquisição de capacidades propícias à realização pessoal e ao prazer legítimo que deriva delas. 2. Que promovam a estima de si, a valorização da pessoa mesma, o amor a si mesmo, aceitando as frustrações sem que isso produza uma desestabilização interior. 3. Que desenrolem a confiança em si mesmos, como o fim de fazer-se cada vez mais responsáveis das suas opiniões, de seus atos e de suas consequências. 4. Que fortaleçam as capacidades interiores da pessoa para que se fazer frente às dificuldades inerentes à existência, afrontar as crises e encontrar as atitudes e os meios para superá-las. 5. Que permitam desenrolar a capacidade de resistência às pressões e às influências das pessoas que se encontram na mesma situação. 6. Que impulsem cada vez mais inserção social e o cultivo de um ideal que permita ver o porvir com certa serenidade. Em este trabalho pedagógico, para evitar tudo o que leva à toxicomania, entendemos por essa expressão como intemperança. Será particularmente útil estar atentos aos seguintes aspectos: informar sobre as consequências da droga, a fazer que se tome consciência do que leva uma pessoa a drogar-se, aprender a saber dizer não a uma solicitação, aprender a comunicar com os demais, sabendo expressar seus pensamentos, suas reflexões, porém também seus sentimentos, com o fim de evitar encerrar-se em si mesmo. Desarrolar sua capacidade de resolver conflitos, ser capaz de suportar tensões, saber livrar da tendência à vista dos demais e poder se isolar do influxo do grupo para não ter a tentação de imitar sempre os demais. Viver em um clima de respeito, valoração, saber contribuir à criação a este clima, lograr pouco a pouco segurança e confiança em si mesmo. Essas coisas que ele colocou da toxicomania é mesmo, né, velho? Imagina você drogas nocivas como a heroína e tal, que você se pica, e o cara também se pica, aí você vê o cara se picando, aí você lembra do que o tanto que é bom a droga e tal. Mas nas rodas de maconha, nas rodas festa rave e tal, essas coisas assim, a gente meio que fala muito do espiritual também. A gente não esquece, não. Vamos lá. Este processo educativo requer nos educadores, nos pais, nos professores e nos sacerdotes, nos diversos agentes pastorais e nos catequistas, uma formação humana espiritual, ética e pedagógica que leve a saber distinguir o que entre o que ajuda a pessoa e o que põe em perigo sua evolução, entre o que libera e o que oprime, o que é expressão de amor e o que representa a afirmação egoísta, entre o essencial e o acidental. A igreja tem uma responsabilidade particular frente ao azote que representa a toxicomania, porque quer ajudar a todo homem a viver livre ante Deus no mundo. A menudo atendo
que opor-se a mentalidades e modos em contradição com os valores humanos e morais fundamentais e com sua visão antropológica, a fim de promover o valor da vida, o valor da vida, a dignidade de todo ser. Próximo slide. Desde o início da era cristã, creio as primeiras organizações de caridade e solidariedade, também em tempos que cerca a nós mesmos, com as obras de São Vicente de Paula no Ocidente e o serviço dos enfermos com São João de Deus, a Igreja esperta na humanidade sempre ha procurado dar sua contribuição para educar, curar e ajudar os homens, buscando sua promoção integral. E segue prestando esse serviço à humanidade com os toxicomanos, adotando as seguintes perspectivas educativas. 1. Educar na unidade da pessoa. A pessoa somente progride se transforma em relação com valores de que se transmitem e que aceita de maneira individual. Assim, aprende a eleger atos bons e benefícios para ela mesma, participando na harmonização de sua personalidade. 2. Educar a pessoa humana na transcendência. Sim, ouvir nunca o que o ser humano não pode reduzir-se a um simples dado biológico e que a pessoa leva em si aspirações infinitas e divinas. 3. Educar a converter-se em pessoa adulta, através de uma maduração progressiva de todo o ser físico, psicológico, intelectual, moral e espiritual, para que cada dia seja mais responsável a si mesmo e se pá diferir seus desejos. 4. Proclamar o evangelho da graça como plenitude de vida e dom, com vistas a uma realização pessoal e comunitária. Cristo, verdade última do homem, é o protótipo de toda realização autêntica de si mesmos. Precisamente o anúncio de Jesus, escreve João Paulo II. O anúncio da vida. Em efeito, ele é a palavra de vida. Ele é a vida se e nele a vida se manifestou. Mais ainda, o mesmo é a vida eterna que estava voltada, fazia o Pai e que se nos manifestou. A mesma vida graças ao dom do Espírito Santo, ido comunicar ao homem. A vida terrena de cada um, ordenada a vida em plenitude, a vida eterna, adquire também pleno sentido. Se trata de anunciar o núcleo deste evangelho. É anúncio de um Deus vivo, que nem a gente falou, né? Deus vivo, ele está conosco na natureza, cercando-nos, que nos chama a uma profunda comunhão com ele e nos abre a esperança segura da vida eterna. A afirmação do vínculo indivisível que flui entre a pessoa, sua vida e sua corporeidade é representação de uma vida como vida de relação, dom de Deus, fruto e signo do seu amor. É proclamação da extraordinária relação de Jesus com cada homem, que permite reconhecer cada um, rosto humano, o rosto de Cristo. É manifestação do dom sincero de si mesmo, como traz e lugar de realização plena da própria liberdade. Ao mesmo tempo, se trata de assinalar todas as consequências deste mesmo evangelho, que se pode resumir assim: a vida humana, dom precioso de Deus, é sagrada e inviolável. Toda a sociedade deve respeitar, defender e promover a dignidade de cada pessoa humana, em todo momento e condição de sua vida. Se é verdade que todo ser humano busca a unidade e harmonia pessoal,
a graça do Senhor Jesus é o dom que permite caminhar por essa estrada. Próximo slide. A igreja se preocupa do bem-estar dos homens à imagem de Cristo no Evangelho. Os princípios pedagógicos nos que se inspira têm como função permitir a cada um dispor dos meios para viver dignamente, porém também desarrolar sua vida espiritual em comunhão com Deus. Deus chama a todos os homens à vida, à liberdade, a esta vocação os confere uma dignidade que se expressa através da promoção da pessoa humana, a educação na relação, a abertura da vida, o desarrollo de sua autonomia, o descobrimento da palavra de Deus, dos sacramentos recebidos na igreja e a aprendizagem da oração. Se trata de objetivos por realizar em uma pedagogia evangélica. Com esse espírito, é importante atuar de acordo com os seguintes critérios. 1. Ajudar aos jovens a viver sem drogas, mostrando-os que estes produtos provocam uma desviação dos interesses fundamentais da existência, dos projetos e do seu desarrollo pessoal. A droga arruína o corpo, reduz as possibilidades pessoais. 2. Apresentar modelos de conduta, exortando a evitar seguir certas modas e criando novas, e tendo novas correntes de opinião. Também será possível favorecer outras formas de afirmação pessoal e de grupo. 3. Ajudar a suportar o estresse da vida diária, desarrollando suas capacidades interiores que se afrontar as dificuldades inerentes à existência, assinalar e ensinar a reflexionar, a meditar, a orar e a escutar a palavra de Deus pode favorecer a construção da sua personalidade. 4. Impulsioná-los a amar a vida e as relações com os demais, ao enriquecimento de sua vida sensorial e sentimental, com a música, a poesia, encontros com amigos e experiências comunitárias serenas, porém também a buscada do silêncio, que ajuda a encontrar consigo mesmo em um clima de paz e serenidade que favorece a edificação pessoal. Essa formação em palavra e em silêncio é particularmente importante no marco da educação. Ou é ainda mais quando se trata de drogados, que experimentam dificuldade de desarrolar sua vida interior e viver uma relação com os demais. 6. Compreender que também os jovens têm suas opiniões, eventualmente diferentes das dos adultos, e que estes últimos podem abrir a outros aspectos da vida graças aos meninos, aos filhos. O diálogo é um elemento essencial da relação educativa, ajudar os jovens a estruturar sua inteligência para que não dependam da opinião do ambiente, segundo a qual todas as ideias são equivalentes, todos os modelos de vida são de igual valor, e o último pensamento da moda seria mais verdadeiro que todos os que hão madurado e a largo da história e ao longo da história da reflexão humana. Às vezes, os jovens carecem de conhecimentos de cultura e de caráter para não desejar arrastar a concepções intelectuais muito marcadas pela época e que resultam nefastas. Assim, pois, é preciso estimular os jovens a uma inteligência crítica para que sejam capazes de resistir também às solicitações que podem prejudicá-los. Criar dentro das paróquias uma espécie de escola de paz, que os
os esforça um itinerário de descobrimento e de apoio educativo e pedagógico. Muitos adultos necessitam descobrir a função educativa e ser impulsionados a assumir seu papel de educadores de seus filhos. E neste lugar paroquial seria possível dispor de um espaço de acolhida e escuta para todos os que desejam somente em testemunhos de um tempo de reflexão e de intercâmbio sobre as dificuldades vividas e de um momento de formação sistemática com diversas intervenções psicológica, pedagógica e religiosa. Próximo slide. É preciso recordar as normas que regulam o trabalho e a vida social na escola, ensinar as leis civis que organizam a sociedade e ajudam a descobrir os valores morais que estão na base de nossa conduta. Foi isso que nós fizemos no curso e estamos fazendo agora. A educação, no sentido da lei, é uma das responsabilidades, às vezes descuidada, dos pais e dos professores e dos adultos em geral. É necessário ensinar os valores morais, assim como o respeito à lei, o respeito aos adultos, aos professores, a si mesmos e aos demais, o respeito aos bens e às propriedades e ao que pertence aos demais e à sociedade, em sentido da solidariedade e da dignidade humana, do compartilhar. Criar lugares específicos de acolher aos jovens em seus momentos de ócio, com o fim de evitar o vagabundeio e a tentação de formar bandas que não deixariam de cometer feitorias, sobretudo nas zonas periféricas das grandes cidades. Graças aos adultos, estes lugares poderão oferecer várias atividades recreativas, deportivas, educativas, porém também uma ajuda escolar aos que mais retrasados e a uma ajuda pedagógica aos que começam a marginalizar-se. Com espírito de acolhida e acompanhamento, a comunidade cristã deve tomar seu lugar na prevenção contra a toxicomania, na ajuda aos toxicomanos e em apoio aos que tratam de reinserir-se. Os cristãos devem poder trabalhar com os meios próprios da igreja. A igreja acolhe a todas as pessoas sem distinção alguma e os proporciona uma buscada espiritual que os ajude a descobrir o amor de Deus. Em muitos países, algumas comunidades cristãs han posto em marcha programas de prevenção e reinserção de toxicomanos, segundo os contextos sociais de cada país. É possível inspirar em alguns princípios que criar estruturas que respondam às necessidades locais específicas. Podemos propor de modo sucinto em seguinte quadro de referência. Ao acolher a um jovem com dificuldades no seio de um grupo criado para ele, os educadores deverão proporcionar aceitar os limites impostos, a sobriedade, um estilo de vida com mais relações, ser artífice do seu próprio desarrollo e respeitar certos valores. Cooperação com os demais, respeito a si mesmo e sentido da participação. A finalidade deste estilo de vida é ajudar a ser mais livre para controlar melhor a si mesmo e gestar sua própria existência. Uma compreensão psicológica do que vivem e sentem os educadores é tão indispensável como realizar uma reflexão e uma investigação espiritual ou ser expertos em uma pedagogia determinada. A formação e o apoio que podem apontar especialistas e pessoas espertas são necessários a levar a cabo um trabalho clarividente, que deve traduzir-se em uma ajuda eficaz para os toxicomanos. Nenhum programa de acompanhamento educativo, pastoral, terapêutico ou de reinserção social deve recorrer a formas de violência física, verbal ou psíquica, senão que deve
ater-se ao espírito do Evangelho. A palavra do Evangelho nos convida a ser próximos e ter compaixão com os demais na relação. Porém, também a ser sinceros e energéticos nas exigências da vida. É de desejar que a metodologia se proponha com o objetivo de estabelecer entre os jovens, assim como entre jovens e adultos, o amor fraterno, graças a qual cada um se interessa por o outro, entablando uma relação de comunhão e abrindo um caminho de esperança como signos tangíveis da igreja. Próximo slide. Que concerne às novas drogas e ao álcool, que em certos países utilizam muito os adolescentes, é preciso, sobretudo, buscar a prevenção, posto que os consumidores ocasionais ou não destas drogas não se consideram toxicomanos e, portanto, não sentem a necessidade de um esforço de liberação. Eu, por exemplo, sou um desses. Se ao jovem perseguir o objetivo pedagógico, também os pais e as famílias devem seguir um itinerário paralelo, como o fim de reflexionar sobre sua atitude e de ser ajudado em seu modo de viver sua relação pedagógica. Quando em uma paróquia ou em um grupo de paróquias se encontram várias famílias com problemas de toxicodependência, convém que reúnam periodicamente a falar dos problemas que devem afrontar. Podemos remeter-nos aqui ao Evangelho, onde Jesus se manifesta como o terapeuta e o libertador por excelência. Todo crente na ajuda que dá ou recebe deve inspirar ao Senhor, que é ao mesmo tempo o modelo de sua conduta, porém também a fonte de sua obra e o fundamento do seu ser. Seu estilo de relação com os demais deve inspirar a nós, para que cada um aceite sua vida e a missão que se há confiado. Certamente, o conceito de dever em relação consigo mesmo que leva à responsabilidade não expressa por si somente por todas as perspectivas da vida cristã, cuja finalidade é o encontro com Deus e a participação na vida eterna, porém contém e propõe um enfoque à pessoa que indica o horizonte de uma liberação querida por Cristo. Não por causalidade, Cristo afirma que veio para os enfermos e não para os sãos, para os pecadores e não para os justos. Com qualquer outra pessoa, o toxicomano está chamado a esta liberação de suas travas interiores e exteriores, apesar de a menudo apresenta uma personalidade completa que faz difícil tanto a evolução pessoal com vistas à curação, como a relação com ele, Cristo. A vida do toxicomano está marcada por numerosos imperativos que impulsam a ter uma conduta penosa para ele mesmo e para os demais. Primeiro, tenha a dissimular seus atos e seus gestos. Eu coloquei entre chaves. Quando perguntam as coisas e a pessoa responde a verdade, e essa pessoa que perguntou muda completamente a paixão de alma ou seu humor, como a pessoa que fala a verdade vai ficar em relação à harmonia, justiça e paz? São as pessoas que mudam, não nós. A manter relações conflitivas. Eu coloquei em chaves. Em que há conflito são as pessoas que colocam sua assídia, negação dos bens espirituais ou não a honestidade, beleza espiritual. A julgar com seus sentimentos, eu coloquei em chaves. Não somos feitos só de matéria, mas temos uma alma que responde conforme o objeto proposto, a isso desarrola paixões. E a manipular os demais.
Aí eu coloquei assim, na realidade, quem manipula ou não com a verdade. Exemplo, uma pessoa diz para outra, vamos fazer exames de AIDS. Aí a pessoa, ok. Aí quando chega lá, é um médico psiquiatra. Não é nada disso que a pessoa estava esperando. Que legal, imaginem isso. Foi um exemplo que eu imaginei. É, a mentir-se a si mesmos. Aí eu coloquei, né? Isso está em São Tomás de Aquino, na diminuição e destruição dos hábitos. Aí ele fala, porém também a mentir aos que estão ao seu redor. Aí eu coloquei, né? Mentimos para não haver brigas. Próximo slide. Frequência toma uma atitude negativa a respeito de si mesmo e às vezes é incapaz de reconhecer que necessita de ajuda. Se subestima, perde qualquer perspectiva de futuro e abandona todo o esforço ao mínimo fracasso. Se encerra no universo da solidão, perde confiança em si mesmo e desconfia especialmente dos demais. A toxicodependência é como a febre, um sintoma ou uma enfermidade. Eu coloquei aqui em chaves. E não é além dos humores excelsos, não necessitamos de poções nem flebotomia. Poções bebida, flebotomia seria nas veias ou inflamação nas veias. Eu também coloquei. Mas como a medicina é ordenada para ter saúde, as batalhas retas e corretas devem ser ordenadas para ter paz, e como o homem não usa remédio quando está saudável, o homem não morre ou não combate quando este não é injustiçado, prejudicado ou insultado. Vamos lá para o texto. A adesão da esperança cristã frente às situações e a disponibilidade da acolhida e a escuta são qualidades indispensáveis. Por outra parte, para a preparação unicamente intelectual e técnica é totalmente insuficiente para afrontar os fenômenos da toxicomania e prestar uma ação ao toxicomano enquanto ser integral. Só poderá ser eficaz se embase em opções da vida coerentes e generosas. Uma fé autêntica, fundada em uma buscada permanente do rosto de Cristo, nos pobres e nos oprimidos, nos que têm o coração perturbado, podem ajudar a manter e incrementar nossa confiança em Cristo. A paixão pelo homem faz que a prática pastoral seja fecunda e permite entravar uma relação desinteressada que conleva um certo número de frustrações. Cada toxicomano tem sua história, sua experiência única, uma vida tortuosa, apesar das informações, as advertências recebidas, tem suas próprias possibilidades, que não se expressam nunca verdadeiramente. Conversa de recordo de momentos positivos em sua vida, e sem embargo segue marcado por uma vista negativa sobre si mesmo e sobre a vida, assim como pela contradição eu coloquei em chaves. Vamos fazer um exercício mental. Imaginem se no planeta Terra não existisse, como em Marte, campo eletromagnético. Resultaria que não teríamos a tecnologia digital, ou seja, faltaria um necessário às obras divinas. Agora, outro tema. Pense de não existissem plantas enteógenas. A única possibilidade de se ter efeito seria a fermentação do álcool. Um exemplo só, né, gente? A gente sabe que tem mais formas. Feita por micro-organismos nos frutos e grãos dos vegetais, respectivos. Ou seja, não existiria a miúde cores de prazer como vemos em diversas enteógenas. Seria a chamada indiferença de substância. Já na realidade atual, temos um universo de cores de supernovas nas plantas e nas suas substâncias precursoras e finais. Aí ele coloca assim: precisamente por isso, como já vemos dito, o toxicomano necessita que se escute sem situar seu discurso unicamente no plano da justificação de sua conduta. Necessita ser animado e acompanhado com paciência e afeto, inserindo em certo número de exigências que estimulem suas potencialidades. Porém,
ao mesmo tempo respeitando sua dignidade. Próximo slide. Também podem ser sustentados também por diversas associações e por estruturas pastorais que podem acolhê-los e reflexionar juntamente com eles sobre sobre as situações e sobre as atitudes que convém adotar. Nas preocupações pastorais, considera a pessoa como centro significa respeitar sua história e tratar com interesse e discrição a sua família, favorecendo uma integração do indivíduo em sua família com a aceitação de sua história e com o seu passado. A ajuda que se presta ao toxicomano adquire um valor essencial porque o permite unificar sua existência e contribui à estabilidade e ao equilíbrio interior da pessoa. É indispensável que a catequese dos jovens seja realizada por comunidades vivas. Não deem, que deem testemunho da fé, esperança e da caridade recebidas como dons de Deus. Os jovens vão aonde percebem que há vida. Apesar de alguns confundam às vezes atitudes fáceis e superficiais com atitudes religiosas autênticas e exigentes. Há de viver este itinerário de formação cristã dentro da igreja em uma comunidade local acolhedora, ativa e aberta aos demais, especialmente aos mais pobres e marginalizados. Este itinerário de estímulo da vida espiritual é para a igreja um modo de trabalhar de forma positiva na prevenção contra os fenômenos de droga, assegurando uma educação básica ao menino ou ao adolescente. Olha, gente, fenômenos de droga não é combater o próprio efeito da droga. Fenômenos de droga é aquilo que você faz exteriormente que prejudica os outros. São seus fenômenos por estar drogado, seria isso, entendeu? Sendo que não é necessariamente isso, mas sim pode acentuar ou diminuir suas reações. Assegurando uma educação básica ao menino e ao adolescente. Contudo, temos lucidez de que não nos enganemos, porque sabemos que toda pessoa tem as debilidades e pode desejar arrastar a modo de proceder que a escravizam. Porém, é necessário privilegiar a verdade, a honradez e as relações autênticas. Os cristãos comprometidos ao serviço da vida e que lutam contra a droga devem atuar de maneira explícita como cristãos, porque para que o específico da mensagem do Evangelho ponha claramente manifesto que o Cristo quem nos revela o sentido último da existência. Aí eu coloquei em chaves, o Espírito é Deus. Foi uma coisa que Jesus falou. Vamos lá. A transmissão dos valores cristãos ocupa o centro da problemática da escola católica. Os valores orientam de maneira a abordar os programas e a sua realização pedagógica, ajudando aos alunos a ordenar corretamente seus atos à vista de Deus. Sumo bem, fim, telos, último do homem. Eu coloquei em chaves. Quando se diz isso, pensa-se, Cristo tem seu corpo, já as outras duas pessoas, puro espírito. Como esses são raciocínios, mentalizam seu supósito, ser substancial subsistente, ou uns dos outros da trindade. Conclui-se que pelo movimento ordenado do universo tende a um grande atrator, que por sua vez faz o efeito Coriolis, sendo deste modo a causa de liberdade, pois cada pessoa divina tem em si, na memória, o projeto, ou arquitetura, ou fluxo do universo, fazendo com que a fruição em conjunto deles aconteça em uma unidade de semelhança, conforme seus pensamentos e operações, deidade. Precisamente com este espírito deve atuar a escola católica. Em parte, os conhecimentos e os instrumentos do saber que formam aos jovens para que se convertam em membros ativos
e responsáveis da sociedade, educando-os na liberdade, nas relações com os demais, no controle dos mesmos, graças aos valores humanos e morais iluminados pelo Evangelho, contribui a formar homens e mulheres capazes de orientar corretamente a existência, ter domínio de si e perceber o perigo que conleva certas alienações, como a droga. Lembra que esse termo aqui, como a lá droga para eles é tanto drogas lícitas como ilícitas. Vamos lá, gente. Que pelo seu abuso se converte em ladroga. Próximo slide. É preciso realizar um esforço muito particular para favorecer a formação da inteligência, o domínio da linguagem, da lógica, do racionamento, da memória, para que o jovem adquira o sentido da verdade e da bondade moral. Para evitar o relativismo moral, é preciso ajudar aos jovens a compreender o que representam os valores morais e certas situações que estão objetivamente em contradição com os princípios fundamentais. A literatura, a filosofia, a moral contém abundantes textos de autores que se estudam habitualmente na escola e que favorecem a formação da inteligência e da consciência moral dos alunos. Aprender a reflexionar sobre os comportamentos e analisá-los em relação com valores morais universais contribui a uma sã formação no discernimento sobre o que convém fazer. Isso deve levar progressivamente ao menino e ao adolescente a buscar o bem moral que praticar. A formação moral no âmbito da catequese da escola católica se embasa na profundização da vida cristã. Evidentemente, deve ser uma ordenação racional e livre, consciente e deliberada, em virtude da qual o homem é responsável de seus atos e está submetido ao juízo de Deus. Convém recordar que a vida moral deve ir acompanhada de uma experiência espiritual fundada na relação com Cristo. A Igreja prossegue a missão de Cristo, dirigindo sua atenção a toda a humanidade e às situações mais diversas, em particular as dos pobres. A pobreza material a menudo impede a homens e mulheres dirigir dignamente, impede de viver dignamente. Porém, a pobreza moral e espiritual para que se encontra na toxicomania por uma profunda solidão e por uma forma de depressão, constitui um intenso sofrimento para o toxicomano e para as pessoas que o rodeiam. A ação pastoral há de ter como cometido restituir ao toxicomano sua dignidade e sua liberdade. A Igreja se interessa a cada pessoa em particular, porque tem um valor infinito. Se compromete pastoralmente neste trabalho, amando as pessoas porque o são, desejando ver com elas as exigências do amor evangélico. Cristo está acerca de toda pessoa e adquire que cada um escute sua invitação a amar e a conhecer o amor de Deus. Da perspectiva cristã, a relação com Deus permite ao homem reconhecer seu destino sobrenatural. Mas a sobrenatural também se encontra aqui na natureza, porque Deus está conosco na natureza, e a natureza não é menos do que Ele. O homem está chamado a viver já desde agora o amor de Deus. Ele falou que revela a profundidade de seu ser. Somente Deus pode calmar totalmente os anelos humanos. Convida o homem a participar da vida divina e reembasa tudo o que o homem mesmo pode imaginar. A vida interior do crente é o espaço onde se desarrola a vida sobrenatural, como resposta a um chamado evangélico, ao dom da graça de Deus. A vida espiritual é assim a expressão da presença de Deus no homem, a partir dos objetos da fé
e da atuação dos valores evangélicos na realidade do mundo. Se expressa mediante formas diversas de espiritualidade. Por esse motivo, a vida espiritual não pode confundir com a vida da inteligência, como se quisesse conceber hoje através da poesia, da arte, da estética, da filosofia ou da sabedoria moral, quando se fala de espiritualidade laica. Mas, precisamente, o Espírito Santo é maestro da vida interior que faz nascer e crescer o homem interior. Por isso, a vida espiritual está sempre em relação com a dimensão religiosa e cristã que a fundamenta. Próximo slide. O homem se realiza abrindo-se à vida de Deus. Aí eu coloquei em chaves. Plantar uma árvore, Octea odorífera, que é o que produz o safrole, que é o seu fruto, que é o DM, que pode ser transformado em MDMA. Aí vamos lá para o texto. A graça sustenta a vida espiritual e permite desarrolar-se. A vida espiritual abarca e inspira a pessoa em seu ser e em sua conduta, e o permite pôr em prática os valores de sua vida. Porém, isso é fonte de liberação e favorece a maduração moral e espiritual de cada um. Nós mesmos secamos da força, da valentia e a esperança para restaurar e salvar toda a existência humana. Deus está presente e não deseja nunca ao homem a deriva, e não deixa nunca o homem à deriva. Sua graça atua continuamente para nos chamar a uma fé mais forte, a uma caridade mais ativa e a uma esperança mais confiada, com o fim de renovar o homem interior. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que perdoou os pecados do paralítico e devolveu a saúde do corpo. Quis que sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo, sua obra de curação e de salvação. Este é o fim da ação pastoral da igreja. A pastoral da toxicomania deve fazer acerca do universo em que vivem os que se encontram abaixo da dependência. Por isso, é necessário conhecer seu tipo de linguagem, seu estilo de vida e seu sistema de funcionamento, com o fim de chegar a eles e ajudar-lhes a sair dali. Também é necessário ter em conta que a maioria dos toxicomanos somente ser ignorantes no âmbito religioso ou se desinteressam da fé cristã. Apesar do que mais íntimo de seu ser, levam aspirações espirituais profundas sem ter consciência de que seu estilo de vida está muito aquém do que realmente buscam. O toxicomano é um manipulador e seu discurso a menudo está impregnado de má fé. Aí eu coloquei, entre chaves. Os livros e textos que são usados como fontes históricas que estamos estudando é de manipulação? É de má fé? Assim, o uso das drogas vem alimentar o universo afetivo infantil que não tem de renunciar a uns modos de relação muito profundos. Ao negar a crescer, o sujeito permanece em uma psicologia que não há integrado ao sentido do tempo e da história. Aí eu coloquei aqui, já que falou de história, já que falou em história, o Catecismo Budista de Henry Olcott, de 1908. Os obstáculos para a obtenção de bom karma podem ser removidos pela observância dos seguintes preceitos, que estão incluídos no Código Moral do Budismo. Código Moral do Budismo. A saber, não tome nenhuma droga estupefaciente ou bebida intoxicante. 5 outros preceitos que não precisam ser enumerados aqui devem ser observados por aqueles que desejam alcançar mais rapidamente do que o leigo comum a libertação da miséria e do renascimento. Ou seja,
o sentido de estupefaciente no budismo, que é um pensamento filosófico ou religioso mais antigo, tem o sentido de narcótico, produzir uma sonolência abrupta ou adormecimento dos membros, não responderem ao sistema nervoso central, eliminam a sensibilidade, anestesia que pode chegar até a privação do uso da razão ou produzem turbilhão, ou seja, inquietude, pensamento acelerado e não um termo que significa, neste livro da Igreja Católica, que estamos analisando, os estupefacientes são as drogas ilícitas, são aquelas cujo abuso é condenado pelas convenções internacionais e legislações nacionais. Ou seja, gente, esse livro tá comendo bola, se você for pensar. Mas vamos para o próximo slide. A celebração da Eucaristia, a oração abre itinerários de vida. O descobrimento do amor de Deus permite recordar a esperança e comprometer no caminho de uma renovação espiritual. Uma atitude profunda, arraigada na esperança cristã, é indispensável para tratar com pessoas toxicomanas, que vivem em uma mentalidade de fracasso. Devemos testemunhar a esperança que nos abre a um futuro com Deus e que nos faz sentir no mais íntimo de nosso ser desejo de encontrar nossa felicidade na vida eterna, apoiando em graça do Espírito, na graça do Espírito Santo. A bem-aventurança nos traz o caminho que vemos que devemos seguir através das provas que encontramos para unir-nos a Cristo e começar já desde agora a viver espiritualmente o que se nos há prometido. A esperança na vida eterna nos ilumina. A partir de Cristo ressuscitado, devemos reconsiderar nossa vida. Em vez de insistir nos feitos da vida ordinária, que podem levar à desesperação, precisamente através da presença de Cristo e de sua mensagem sobre a vida eterna, devemos compreender e orientar nossa existência. Somente nele e na aspiração à felicidade que infunde Deus no coração de todo homem, este encontra a força para cambiar o seu estilo de vida, para mudar, né, seu estilo de vida. Aí, tá vendo, gente? Eles falam a linguagem mesmo de Deus, assim, bem-aventurança, Deus, Espírito Santo, Cristo, e depois fragmentam e anulam todas as palavras. Claro, se for toxicomania, intemperança, tem isso. Aí ele tá certo. Ou então injetar também. Porque fica parecendo aqueles protestantes chatos, sabe? Que fala assim. Vamos lá, gente. O homem que se quer somente com sua infelicidade e sua inclinação ao erro, sem adicionar o que chamam a levantar-se, a elevar seu olhar e a receber a palavra de Deus, que é o amor, terá dificuldade para livrar-se de uma imagem que o reduz ao que faz. Não seja de projetar, facia o futuro sua situação presente. Entretanto, Cristo nos mostra que é necessário mudar da perspectiva para encontrar a vida. Ué, mas é por isso mesmo. E estão prisioneiros de uma visão que impede abrir a vida inaugurada por uma ressurreição de Jesus. Olha só, cara. Jesus não deu a língua de fogo e tal, não sei o que, depois que ressuscitou. Que há vencido o mal, o pecado e a morte. O mistério da cruz, através da qual Cristo aceita levar e assumir o pecado do mundo. Aí, ó, se Cristo nos redentou, então se for errado também, se for errado, Cristo nos redentou. Se for certo, estamos na graça do Espírito Santo. Então, uma coisa contrapesa a outra. Em um centro do anúncio cristão. A mensagem do Evangelho nos recorda ao homem
não pode salvar-se por si mesmo, que necessita a Cristo e as mediações da igreja. O drama que se realiza na toxicomania não é somente psicológico, é uma espécie de buscada desenfreada do prazer, senão também espiritual. Aí eu coloquei em chaves. É o que São Tomás diz em seu sermão Germinete Terra, sobre a árvore proibida, a árvore da vida e a árvore de cruz. Uma complementa a outra. Vamos lá para o texto. Já diferencia entre os procedimentos médicos, psicoterapêuticos e pastoral. O seu profundo do homem não pode ser fracionado por um processo terapêutico, porque é o lugar de encontro entre o homem e Deus. O tratamento médico busca cura ao toxicomano. Ao analisar psicologicamente, faz trabalhar ao paciente particularmente em seus conflitos intrapsíquicos, em sua história, nas situações traumatizantes. O trabalho pastoral ajuda a pessoa a reconhecer a Cristo e a segui-lo, tomando decisões que mudariam sua vida diária, com a certeza de que a resposta à chamada do Senhor é fonte de alegria e felicidade. E o agente pastoral deve ser o testemunho e o mensageiro da esperança do Evangelho, que é a salvação e liberação. No hinduísmo, na fonte do site sacredtextes.com, o livro menor da lei para os médicos. O médico que, embora não esteja familiarizado com drogas e feitiços ou ignore da natureza de uma doença, ainda tira dinheiro de um doente, será punido como um ladrão. Isso aí é para os médicos, psiquiátricas e psicólogos. Próximo slide. O tempo da juventude é um tempo de provas e interrogantes, de buscada de um sentido para a vida e de opções que comprometem o futuro. O incremento do mercado e do consumo de drogas demonstra que vivemos em um mundo sem esperança, carente de propostas humanas e espirituais vigorosas. Como consequência disso, numerosos jovens pensam que todos os comportamentos são equivalentes, pois não chegam a discernir o bem do mal e não têm o sentido dos limites morais. Aprecie os esforços dos pais e dos educadores por inculcar em seus filhos os valores espirituais e morais, para que se comportem como pessoas responsáveis. Não fazem frequentemente com valentia, porém não sempre se sentem apoiados, sobretudo quanto os meios de comunicação social difundem mensagens moralmente inaceitáveis, que consideram a violência e às vezes a droga mesma como signo de libertação pessoal. Eu coloquei em chaves. Os escritos de São Tomás de Aquino são de direito canônico. Agora, pode-se objetar, o sermão Germinete Terra pode não ser de São Tomás de Aquino. Tudo certo, pois é dele, já que também conhecemos o doutor da igreja Égide Romano, que trata das drogas como ervas que encarnam nas veias dos pulmões e nos pulsos. E também diz que é um falso privado, indicando que é bem comum, pois devemos conhecer os altos graus da sabedoria de Deus e ser colocados na contemplação das substâncias separadas, no qual nós chamamos anjos. Aí, a igreja, aí eu coloquei entre chaves. Que igreja? Vê na dependência da droga uma degradação da pessoa, que tem dificuldade para construir sua vida e aceitar sua história pessoal. Aí acabou aqui, gente, o livro. Agora tem só algumas citações do livro O Ensinamento para os Príncipes de Égide Romano. Vamos lá. Impero isto é em comparação do direito positivo, mas não em comparação do direito natural, menos a que o usa simplesmente e que o que usa há direito de usar. Impero que a saúde dos corpos devem antepor as novas que os contam. Aí eu coloquei em chaves. Desde São Tomás, que é 20 anos mais velho que Égide Romano, e este era consciente das ervas que encarnam, portanto essas drogas trazidas por eles e que descobrimos na América também, não são novas, pois faz parte do nosso passado. Próximo slide.
Mais passagem de Égide Romano. A Eudócio disse que todas as deleitações são boas e muitos seguem essa opinião. E isto prova por duas razões. A primeira é esta, que aquele deseja todos naturalmente, que é o bom. E certo é que todos os homens desejam de se deleitar e de haver deleitações, e por onde todas as deleitações parecem ser boas. A segunda razão é mal, e de desculpar. E assim ela é mal, o seu contrário é bom, que é a deleitação. A segunda opinião é contra esta, que alguns filósofos disseram que todas as deleitações eram más e de desculpar, mas isto logo parece contrário aos mesmos, segundo o que diz o filósofo. Cá, nenhum, cá ninguém não pode viver sem nenhuma deleitação, e assim como o que nega fala, ou a ortoga não a pode negar senão falando. Assim que o que diz que toda deleitação é de desculpar, põe alguma deleitação é de seguir. Cá desculpando, toma prazer e deleitação em desculpar a ela. Mas entre essas opiniões contrárias, a opinião do filósofo é medianeira, que não é toda deleitação simplesmente má, nem toda simplesmente boa. A alguma deleitação é boa em si, na existência, e alguma é boa na presença, e alguma é boa simplesmente ou de todos, e alguma em parte, ou alguma ainda alguma a outro. Assim como vemos no gosto, assim devemos julgar no apetite. Cá, assim como alguns hão de gosto enfermo e mal ordenado, e alguns hão sãos e bem ordenados, assim como os sãos. Bem, assim alguns hão ao apetite corrupto e desordenado, assim como os pecadores e os maus, e alguns que são bons e bem ordenados, assim como os virtuosos e os bons. E nós não devemos julgar por coisa doce aquela que parece doce aos enfermos, aquele que hão o gosto desordenado, mas aquele doce que parece doce aos sãos e aos que têm uma linguagem bem sã. Assim, não devemos dizer que aquelas deleitações são boas, que parecem boas aos maus, e aos que hão de vontade corrupta, mas aquelas que são boas, deleitações que parecem boas aos bons, e hão de vontade boa ordenada. Outro sim, porque a deleitação se faz de coisa conveniente aos sentidos, e algumas coisas são convenientes às bestas e algumas aos homens, por a qual coisa alguma deleitações são convenientes às bestas, assim como as deleitações do entendimento e as virtuosas, segue que segue-se que os bons homens mais devem seguir as deleitações do entendimento e das virtudes que dos sentidos, que são comuns às bestas, e que aqui se somam as razões de Endóxio, que alguma deleitação é boa às bestas, que não es buena a los homens. As que são buenas simplesmente são aquelas convenientes aos reis, e as deleitações devem ser templados, porque não sejam bestas, porque não se embarguem, em que se não embarguem, né, não turbem o entendimento, e as obras virtuosas, que são as obras a se fazer. E assim parece como que se devem haver a las deleitações, viu? Assim parece que deve haver as deleitações. Aí,
que todo bem ou és corporal ou és espiritual. Se é bem corporal, faz deleitação corporal. Se é bem espiritual, faz deleitação espiritual. Que todo pecado está em tirar o homem do bem espiritual, que todo pecado está em tirar-se homem do bem espiritual e tornar ao bem corporal. Assim como toda virtude está em tornar de bem corporal a bem espiritual. Acerca disto deve desculpar todas as coisas que faz deleitação do corpo ou a vício. Gente, terminamos aqui o nosso curso estendido para católicos. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Obrigado aí, gente. Falou.